E assim chegamos ao painel da cultura que, interligando um bocadinho com o que estivemos a falar até agora, também ele assume um papel muito importante naquilo que é a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais criativa e também mais resiliente. E como temos vindo a falar até aqui, o ZEA Grants também tem apoiado esta visão com projetos concretos no terreno e que vamos conhecer também agora. Peço o vosso aplauso para o nosso próximo painel, que vai contar com o Filipe Silva, vice-presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural, Instituto Público, também Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes, e como promotores convidados para este programa, Rui Machado, da Cinemateca Portuguesa, e concretamente o projeto Filmar, e Jorge Andrade, da Mala Voadora, e o projeto Campilhas Internacional. Bem-vindos. O Programa Cultura, cofinanciado pelo Grants em 10,5 milhões de euros, tem como missão fundamental valorizar a cultura como motor de inclusão, identidade, transformação e coesão social. Assenta em dois grandes eixos de atuação. O primeiro dedica-se à revitalização do património cultural costeiro, promovendo a criação de espaços culturais e comunitários vivos, inclusivos e enraizados na identidade local. Além de recuperar edifícios e lugares, procura preservar memórias, tradições e património material, tornando espaços de encontro e pertença para as comunidades. O segundo eixo, as artes, centra-se no reforço do acesso à cultura em territórios de baixa densidade populacional, através do apoio à criação artística, ao intercâmbio cultural e à mobilidade de artistas. O programa promove a coesão territorial, a descentralização cultural e a participação das comunidades, reforçando valores como os direitos humanos, a diversidade cultural e a liberdade de expressão, através da cooperação, da programação cultural e da criação artística contemporânea. Dá especial atenção à participação de mulheres, minorias e pessoas em situações de vulnerabilidade, promovendo uma cultura mais aberta, inclusiva, representativa e participativa. Este programa resulta de uma parceria histórica e estratégica entre Portugal e os países doadores, a Noruega, o Liechtenstein e a Islândia, promovendo o diálogo, a cooperação e o intercâmbio cultural entre Portugal e os países doadores. Bom, como podem perceber, este é o nosso painel mais alargado, portanto, desde já os meus parabéns a todos que até agora conseguiram cumprir os tempos designados, mas neste painel vamos precisar ainda mais dessa capacidade de síntese. Bem-vindos mais uma vez. Vamos começar com o Filipe Silva, aqui do Património Cultural Instituto Público, que neste novo ciclo de financiamento, Filipe, tem duas calls distintas, mas que se interligam às alterações climáticas. E talvez quando pensamos em cultura e em criatividade, nem sempre olhamos para esse lado. Porquê é que pensaram em interligar estas calls com as alterações climáticas neste novo ciclo? Eu penso que está a funcionar. Não sei, estão a ouvir. Sim. Pronto, a minha intervenção vai ser, de facto, curta, não é? Porque temos aqui um espaço muito limitado, temos quatro oradores, mas queria começar, antes por fazer aqui, começar por agradecer, e é aqui... Peço só que junto o microfone um bocadinho. Agradecer aqui a um conjunto de entidades que contribuíram para que o Programa Cultura, este novo Programa Cultura, que no fundo não é a primeira vez que existe um Programa Cultura financiado pelo IGRANS, mas tem que, enfim, reconhecer e tem que, enfim, fazer aqui, agradecer aqui a um conjunto de entidades. Primeiro, a Unidade Nacional de Gestão, pelo convite formulado para estar presente neste evento. A seguir, queria também agradecer aos presidentes dos países doadores, pelo voto de confiança que mais uma vez depositaram no património cultural enquanto operador do Programa Cultura. Queria também agradecer aqui em especial também à Direção-Geral das Artes, que é representada pelo colega Dr. Américo Rodrigues, porque é o nosso parceiro do programa e, de facto, o apoio dado pela equipa da Direção-Geral das Artes na concepção do programa, no apoio dado no Program Agreement, na questão que estamos neste momento a tratar os dois, da celebração do protocolo de colaboração, em que vamos fazer a reafetação dos valores que estão atribuídos no âmbito do programa pelas duas entidades, porque o programa tem fundamentalmente dois grandes eixos, que é o eixo do património cultural e é o eixo das artes. No caso também, e antes de responder em particular à sua questão, queria também uma palavra também de apreço aqui ao diretor-geral da Cinemateca, porque vai apresentar um caso de sucesso, que foi o projeto Filmar, que foi financiado pelo Instituto Mecanismo, na questão da digitalização do património fílmico da Cinemateca Nacional. E, por último, agradecer aqui aos meus colegas do Património Cultural, a doutora Silvia Estevam, a doutora Amélia, a Teresa e a Sofia,
pelo trabalho que têm prestado e também aqui também à Joana, também, da Muito Direção bem. Geral das Artes, que tem participado na elaboração deste programa. Relativamente a esta questão, porque o programa da cultura no componente do património cultural, o Dr. Américo depois irá falar sobre o componente das artes, Sim, sim. tem duas colas. E quer uma cola, quer a outra, tem uma componente. A primeira cola chama-se Revitalização do Património Cultural Costeiro e Reforço da Resiliência. E é uma componente muito mais, aquilo que se chama uma componente mais material, património costeiro, materialmente, propriamente dito, embora também com um componente imaterial. E depois existe uma outra cola, que tem a ver com o património cultural e as alterações climáticas, tem a ver com as questões de investigação e ação para a sustentabilidade. Porquê? Porque nós sentimos hoje que, de facto, o património costeiro, nós somos um país fundamentalmente, historicamente marítimo. Quem dá projeção ao nosso país é o mar. Não vou aqui fazer intervenção, está aqui a diretora-geral do mar, mas quem dá projeção, porquê? O mar possibilita-nos, historicamente possibilitou-nos, projetantes no mundo, não é? Fenómenos dos descobrimentos. O mar é portanto, temos um património costeiro riquíssimo, não é um facto. Temos fortificações espalhadas pelo país. Temos comunidades pescatórias, portanto, atividades ligadas ao mar. Temos os faróis. O papel também da Marinha é importante aqui na preservação da costa. Só que nós sabemos hoje em dia, com as alterações climáticas, não é? Os fenómenos extremos das alterações climáticas, a questão dos desafios que são colocados com a questão da subida do nível do mar, o aquecimento dos oceanos, não é? Estão a provocar, de facto, um problema de erosão da costa, não é? E isso tem que ser preservado, estudado. Por isso é que a COL número 2 está fundamentalmente ligada à preservação e ao estudo. O que é que nós vamos tentar financiar através da COL número 2? Promover soluções inovadoras que reforcem a resiliência, a sustentabilidade e o acesso, inclusive ao património cultural. Que tipo de projetos é que nós pretendemos apoiar? Já que a intervenção tem que ser curta, tenho que focalizar E está a responder-me a tudo. Muito que bem. é projetos, a salvaguarda do património marítimo, obviamente, imaterial e dos conhecimentos institucionais. Promover a investigação sobre os impactos das alterações climáticas no património costeiro. Acabamos de falar nisso. A digitalização dos sítios, das coleções e das práticas culturais. E, obviamente, o desenvolvimento de ferramentas e metodologias inovadoras ligadas à gestão sustentável para o património costeiro e subaquático. Não só a nível da exploração do mar no seu todo, incluindo património subaquático, onde o património cultural tem um papel importante porque tem o Centro Nacional de subaquático, portanto, nessa área. Os temas transversais das candidaturas que poderão ser apresentadas nesta COL 2 são o combate à desinformação climática, portanto, aquela questão da política do negacionismo, não é? A questão, nós temos hoje evidência, não é? Que estamos perante uma onda de calor, que eu estive a ouvir de manhã, nós temos uma onda de calor de cerca de 10 dias, com temperaturas acima de 40 graus, quer dizer, o stress térmico, quer nos edifícios, quer na costa, já agora na costa, quer nas pessoas, vai ter um impacto, não é? Portanto, há picos de aumento de mortalidade, por causa desta questão das ondas de calor, que pelo que eu sei, penso que já este ano já é a terceira onda de calor. Portanto, vamos ter uma onda de calor de cerca de 10 dias. A promoção da literacia sobre as alterações climáticas. E uma formação, vamos apostar também em projetos que tragam formação científica baseada em conhecimento e evidência. Quem são as entidades beneficiárias desta COL, mais focalizada para o conhecimento, para a investigação, não é? São os centros de investigação, obviamente, as universidades, os museus, por causa da questão da digitalização, do acervo dos sítios, as entidades privadas e as organizações da sociedade civil, okay? As ONGs, fundamentalmente. Que dotação é que nós temos? O programa de cultura, de facto, não tem uma grande dotação. Ainda há bocado estava a comentar aqui com o meu colega o Dr. Américo. Nós, para o programa de cultura, o nosso valor global é inferior, muitas vezes, a uma medida, por exemplo, do programa do mar, ou do programa de transição ambiental do ambiente. Pronto. Mas pronto, isso tem a ver com outras prioridades. Mas já respondendo a última pergunta, se calhar vamos fazer a todos. O que é que pretende para o futuro? Olha, pretendíamos que a cultura tivesse mais alavancagem financeira. Antecipa as perguntas. É isso que pedimos aos países doadores. Já os países doadores conhecem-nos, trabalham na área da cultura já há muitos anos, e, portanto, precisamos de mais alavancagem financeira. Então, é que nós precisamos de mais dimensão, porque, de facto, ideias que nós temos, não é? Muito bem. E o património tem que ser protegido. O que é que nós, neste projeto, temos só 1 milhão de euros, vejam bem, temos só 1 milhão de euros, temos um limite de apoio para o projeto de 200 mil euros, portanto, prazos que são 36 meses, uma estimativa de quê? 5 projetos, a 7 projetos, não é? O lançamento da COL, estamos a pensar fazê-lo em janeiro de 2027. Esta é a COL mais pequena de 1 milhão de euros. A outra COL, Muito rapidamente. que é, só para terminar,
tem a ver com a revitalização do património, então, costeiro, que aí é até uma intervenção mais material, do ponto de vista das empreitadas, não é? Porquê? Porque vamos revitalizar o património cultural costeiro e reforçar a coesão comunitária, a participação cultural e o desenvolvimento sustentável dos territórios. Queremos continuar a intervenção que fizemos no mecanismo anterior, não é? Já isto não é a primeira vez que fazemos intervenção nesta área, porque já vem do programa anterior, que foi financiado pelo mecanismo anterior de 2014 a 2021. A tipologia de projetos: recuperação e valorização do património costeiro material, preservar e promover as tradições, os saberes e as práticas culturais, E vamos responder, avançar. obviamente, aos desafios que têm a ver com a alteração climática, obviamente, e a pressão turística. Estamos a constatar que hoje em dia a orla costeira existe uma grande pressão do ponto de vista urbanístico e turístico, não é? Exatamente, estamos confrontados com isso. As candidaturas devem promover as parcerias com as entidades locais, estratégias de sustentabilidade dos projetos é de longo prazo, não é? Estes projetos têm que ser, depois, caminhar por si próprios, serem autónomos, não é? Temos mesmo de terminar, Filipe, portanto, para equilibrar os tempos. Só para terminar, a dotação, só para terminar, são 4,9 milhões de euros. A estimativa, os projetos poderão beneficiar de um apoio limite até 1 milhão de euros e o prazo de execução serão de cerca de 42 meses. Portanto, convém, a dimensão financeira curta. Estão apresentadas as linhas gerais. Muito obrigada. Vamos dar a palavra ao Américo Rodrigues também. Bem-vindo à conversa. Que papel é que terá o Eixo das Artes neste novo ciclo e que projetos é que podiam, de facto, fazer a diferença ao nível da coesão territorial, que sei que é uma preocupação? Boa tarde a todos e a todas. A DG Artes é responsável pelo Eixo das Artes e basicamente vai desenvolver um sistema de apoio que é mais do que um simples financiamento a projetos que decorrem em territórios de baixa densidade populacional. A que nós acrescentámos outro conceito, porque existe agora um estudo de referência em Portugal que chama Atlas Artístico-Cultural e, portanto, desenvolvemos esse conceito de territórios de baixa densidade artístico-cultural, ou seja, territórios que têm fraco acesso a trabalho de profissionais na área das artes. Portanto, o nosso principal objetivo será apoiar esses projetos que decorrem em territórios específicos, apelando sempre a que eles não sejam uma simples, ou não representem uma simples oferta cultural, mas sim que favoreçam a participação criativa, construtiva dos destinatários. Ou seja, é a diferença entre o acesso à cultura e a tentativa de criar processos de democracia cultural. Os espectadores são entendidos também como criadores dos atos artístico-culturais. Portanto, destacamos aqui desde logo a ideia de participação das comunidades locais, o envolvimento dos autarcas, das associações de base, dos amadores também, este processo conduzido por profissionais competentes, através de candidaturas bastante exigentes, e que servem exatamente para dar um contributo à correção de assimetrias regionais, a uma certa ideia de coesão territorial, coesão social, que está em linha com as preocupações da DG Artes. E uma nota final, porque quero também ouvir estas pessoas aqui ao lado. Uma das vantagens deste programa é que ele se liga à política pública seguida pela DG Artes. A DG Artes tem-se preocupado muito com a coesão territorial na área da cultura, na área das artes, tem promovido vários programas, um deles chama-se Artes e Coesão Territorial, para intervir, para apoiar onde é preciso intervir, a partir de dados científicos, e, portanto, vamos continuar esse trabalho através deste eixo das artes, que trabalha, e resumindo, com projetos artísticos de longo alcance, em territórios de baixa densidade populacional e cultural, a longo prazo, para que deixe sementes, para que deixe garantias de que vai haver continuidade para o futuro e com grande participação das comunidades. Essa era a minha outra questão, que é, pondo os olhos no longo prazo, como é que se pode garantir de facto a sustentabilidade destes projetos? É com o envolvimento de todos estes Eles próprios, em fase de candidatura, têm que indicar já como é que se vai dar continuidade. Aliás,
é prudente que isso se faça, ou seja, nas candidaturas indicam-se logo como é que se vai dar continuidade àquele projeto. Eu não olho para este eixo das artes de forma isolada e, portanto, temos que o alinhar com outras medidas da própria Direção-Geral das Artes, do Ministério da Cultura, que tendem a entender como prioridade a intervenção em territórios onde há um difícil acesso às práticas artísticas, mas, sobretudo, onde não há participação criativa nas decisões artísticas. Ora, nós queremos é que toda a gente tenha acesso, aliás, é um preceito constitucional em Portugal, tenha acesso também à criação artística através da participação empenhada. São só os territórios que são muitas vezes renegados ou a própria cultura também? Não entendo. Como é que é? Formula a pergunta, faz favor. Estamos a falar de territórios de baixa densidade e que tantas vezes não chega o apoio que é necessário. Falamos por isso de territórios que muitas vezes são renegados. A própria cultura também tende a ser renegada. Não, para já isso daria aqui uma discussão de 2 minutos, em 2 minutos eu Em um não minuto. consigo resolver, mas de qualquer maneira é uma evidência que há uma baixa oferta de atividades culturais profissionais, porque as comunidades têm outras formas culturais de se organizar. Têm bandas filarmónicas, criámos agora também um sistema de apoio, têm grupos etnográficos, têm práticas ancestrais, e essas muitas vezes são apoiadas pelos municípios. O que tem havido ao longo da história, antes do 25 de Abril, muito mais grave, porque havia aquela distinção entre alta cultura e cultura popular, mas mesmo depois do 25 de Abril, a ideia de democracia cultural não está realizada. E, portanto, é uma competência de todos tentarmos realizá-la. Ainda há muita fragilidade no acesso. E eu já estou a falar de outro patamar diferente, que é da participação efetiva. Mas, desculpe, mas não posso desenvolver mais, porque senão ficávamos aqui 3 horas. Mas já deu o ponto que eu queria para fazermos a ponte para a Bem. próxima conversa. Eu vou passar a palavra ao Jorge Andrade, neste caso, porque se relaciona diretamente com o que estamos a falar, com o projeto Campilhas Internacional. Porque muitas das vezes, e erradamente, associamos que a grande criação artística poderá estar nas grandes cidades. E aqui, este projeto vem desmentir isto mesmo na prática, certo, Jorge? Sim, eu tentando complementar aquilo que o Américo acabou de dizer, e acho que essa preocupação é bom que esteja do lado das instituições e do Estado de criar uma maior democratização do acesso às artes. Para mim, e é uma coisa que foi de grande sensibilidade da parte da DG Artes, foi premiar nas candidaturas apresentadas a experimentação. Isto por si só pode ser uma coisa um bocado até gratuita de se dizer desta forma, mas deixa do lado dos artistas o desenvolvimento de um projeto que de facto lhes diga algo enquanto artistas e não pensando em primeiro plano, aquilo que eu acho muito bem que esteja do lado do Estado, essa preocupação social. E isso eu depois posso especificar no caso da mala voadora que nós desenvolvemos e na candidatura que fizemos no anterior quadro, foi um projeto pensado para desenvolver em Campilhas, no concelho de Santiago do Cacém, no Alentejo, e nós ainda tentámos ir mais longe, que não só desenvolvemos num território de baixa densidade, como nós procuramos trabalhar, nomeadamente, e não me vou demorar aqui, nomeadamente com as escolas rurais, não as escolas das cidades que também existem nestes concelhos de baixa densidade. O resultado foi o facto de termos esta oportunidade de desenvolver este trabalho ainda muito direcionado para ali, já nos permite, no próximo quadro, a própria mala voadora que tinha a sua sede na cidade do Porto e em Lisboa, nós já nos mudamos para Santiago do Cacém e conseguimos fazer aqui uma coisa que para mim é bastante querida, que é já conseguimos conjugar o nosso projeto artístico, dos espetáculos que apresentamos nacional e internacionalmente. Desde neste momento temos, por exemplo, um espetáculo a ser apresentado na Culturgesto, e que as temáticas e os artistas internacionais, que também este programa nos proporcionou esse contacto, venham trabalhar não só connosco, mas também com as populações destes territórios. E acho que deve-se um pouco à forma como o projeto foi pensado. De facto, foi com esta preocupação
local e dos territórios de baixa densidade, mas também como é que nós artistas nos podíamos entusiasmar por um trabalho que, tendo uma preocupação social, não passa só por aí, passa também por uma realização de imensa benesse artística. E o feedback, como é que tem sido? O feedback tem sido bastante bom. Se nós começámos, nomeadamente, só para demorar aqui um pouco mais, no caso das escolas rurais, se começámos com 5 escolas rurais nos 2 anos que tivemos lá a trabalhar, neste momento trabalhamos com 11 escolas rurais, e se continuamos a trabalhar no Concelho de Santiago do Cacém, neste momento já existe o interesse de Odmira, do Concelho de Odmira e de Sines, de nós podermos colaborar com os programas que estamos a desenvolver em Santiago do Cacém. E nós agora estamos lá com a nossa sede e eu acho que depois de passarmos para lá, estes contactos multiplicar-se-ão. Este é um projeto com futuro, como falávamos no início, há essa garantia no longo prazo. Que oportunidades é que acabam por se abrir agora também para novos parceiros, novos participantes? Eu não sei se me fica bem eu vou me candidatar. Nós continuamos, os artistas que nós conhecemos, nomeadamente da Noruega e do Liechtenstein e instituições da Islândia, continuam a colaborar connosco nos projetos que nós já fazemos extra e EA Grants, no contexto dos trabalhos que a Mola Voadora desenvolve. Nós, por exemplo, foi um trabalho que, devido a ser um território de baixa densidade, nós idealizámos um trabalho artístico, mas que partia como meio a rádio para chegar a populações que vivem isoladas e não contar que se faça um esforço de quilómetros e quilómetros para virem ter um espetáculo. E neste momento, grande parte da atividade artística que a Mola Voadora tem pensado para os próximos 4 anos, com artistas internacionais, é de facto demorar-se mais, ainda que façamos trabalhos ao vivo, mas em trabalhos radiofónicos e de podcasts de ficção. Ainda tem 1 minuto. Pode desenvolver. Eu também posso dar ao meu colega e tem alguma questão para eu falar em concreto, que tenham mais alguma curiosidade, abrir para aí. Abrir para aqui é difícil, não sei se há questões aqui do público. Não, mas pode desenvolver aquele que acha que foi para si o impacto mais importante deste projeto e que sem este apoio não teria mesmo sido conseguido. Nós, quando adquirimos um local, um terreno no concelho de Santiago do Cacém, e estávamos a pensar, nós artistas fartos da cidade, íamos para o campo pensar na nossa arte. E aquilo que nos proporcionou foi, aquilo tornou-se um centro de residências, onde, por exemplo, um dos programas que nós temos, e também regozijamos com isso, é as crianças vão lá e plantam árvores na propriedade, e à medida que vão lá usufruindo dos trabalhos que nós apresentamos, elas têm um BI que acompanha o crescimento da própria árvore. O que nos obriga a uma situação algo chata, que não podemos ter portão, porque as crianças gostam de ir lá regar a planta ao fim de semana. Mas, ao mesmo tempo, também estão ali a guardar a propriedade durante o fim de semana. E é uma coisa bonita e simpática. Muito bem, Jorge Andrade, muito obrigada. Vamos passar a palavra ao Rui Machado, que já tem o seu microfone e está pronto para falar. E vamos falar deste projeto Filmar, que tem uma forte componente de preservação histórica e também a memória, e está mesmo muito ligado ao mar. O que é que este projeto e esta digitalização permitiu na prática, até mesmo no que toca à aproximação de novos públicos? Bom, muito boa tarde a todos. Bom, este projeto foi muito importante na medida em que foi o primeiro grande projeto de digitalização do cinema português, numa fase em que o cinema tinha sido convertido todo ao digital. E, portanto, o que é que surgiu? Surgiu aqui um grande problema, que é mais de 100 anos de cinema originalmente produzido em película, apesar de estar a ser preservado na Cinemateca, onde os filmes estão bem conservados, havia uma grande dificuldade dos filmes circularem, porque os cinemas, ao converterem-se ao digital, deixaram de poder exibir as cópias nos formatos originais em que os filmes foram produzidos. E, portanto, desde 2014, com a anterior direção em que eu fazia parte enquanto subdiretor, nós começámos a pôr o dedo na ferida. Ou seja, estes filmes vão deixar de ser vistos se não houver uma grande operação de digitalização. E aí, naturalmente, que os orçamentos anuais correntes dos organismos públicos não têm verbas para fazer esta digitalização massiva que é cara. E, portanto, este projeto surgiu em 2018, o princípio, começámos a prepará-lo e assinámos o contrato em fevereiro de 2020. Não sei se isso diz alguma coisa.
às pessoas. Foi Bastante. um mês antes de começar o Covid. E, portanto, este podemos dizer que começou enguiçado o projeto, porque, de facto, depois não conseguimos avançar com ele nos tempos a seguir, mas depois tivemos um reagendamento. E depois, curiosamente, ironia do destino, tivemos uma grande verba vinda do PRR, que já foi falado aqui, que permitiu reforçar e muito as verbas para digitalizar o cinema português. Naturalmente que este projeto não tinha uma verba comparável a esta que acabámos de ter do PRR, mas para mim foi muito importante. Foi aqui o pontapé de saída em que, de uma forma sistemática, começámos a digitalizar património cinematográfico português, neste caso com a temática mar, tendo em conta os países doadores, Noruega, Islândia, o Liechtenstein já é mais difícil, mas achámos que era uma temática interessante até para trabalhar em conjunto com os países doadores do programa EA Grants. E pronto, os resultados estão aí, nós digitalizámos 264 filmes, 10.385 minutos, ficou, que é uma pergunta que costuma fazer a todos, ficou para depois do projeto um laboratório digital no Centro de Conservação da Cinemateca, todo ele suportado por este projeto, está lá, continua a trabalhar para as digitalizações dos filmes que ainda não foram digitalizados, e depois toda esta divulgação, porque naturalmente que a digitalização é sempre um meio, não é um fim. O fim é dar acesso e disseminar todo este património também nos locais com menos densidade populacional, se é possível, porque depois isto também implica ter um cinema que esteja equipado para projetar cópias digitais, mas fizemos mais de 500 exibições, tivemos em 45 cidades e fizemos tudo isto está aqui. Ao nível da cooperação, já agora trabalhamos em parceria com o Norwegian Film Institute, com a Cinemateca de Oslo, onde mostramos bastante cinema português e aproveitámos alguns programas em Portugal para mostrar também cinema norueguês. E que impacto direto acaba por ter também na sociedade civil, ou seja, escolas, investigadores que agora conseguem ter acesso a Estes filmes passaram a ficar completamente disponíveis. 90 estão no site da Cinemateca Digital. Tenho pena de não ter tempo, eu gostaria de mostrar mas só me deram 6 minutos. Mas pode dar um Mas exemplo vão concreto. ao site da Cinemateca e estão lá 90 filmes que foram digitalizados no âmbito deste projeto. Basta escrever filmar no campo de busca do site. Filmar quer dizer filme e mar, portanto foi aqui um jogo de palavras entre o filme e o mar. E, portanto, o que fica é este património ficar muito mais disponível para todos poderem ver, quer seja primeiro na sala de cinema, é sempre onde o filme deve ser visto, mas depois na televisão, muitas cópias de cinema, de filmes portugueses que foram digitalizados estão a passar agora nos canais RTP e outros canais temáticos, plataformas e, insisto, salas de cinema. E assim se preserva também a nossa identidade e a nossa memória. Sim, isto é um património que é de todos e, portanto, a Cinemateca é só o cuidador dele. Muito bem. Muito obrigada aos 4 pela vossa disponibilidade para estarem connosco neste painel. Muito obrigada.